Olá, amigos! Você já parou para pensar sobre a importância da sua língua para a sua saúde? A língua, esse órgão incrível que nos permite falar e saborear, é muitas vezes esquecida quando pensamos em saúde. Mas você já se perguntou se o uso excessivo de palavrões poderia afetar a sua saúde bucal? Neste vídeo, vamos desvendar 7 doenças comuns da língua, que podem ser agravadas pelo seu uso frequente. Vamos entender juntos como a linguagem indecente constantemente pode impactar sua vida e por que é tão crucial manter uma boa higiene oral quando se refere às suas palavras ditas. Depois de assistir a este vídeo, talvez você pense 2 vezes antes de soltar um palavrão. Então, prepare-se para uma revelação que pode mudar a maneira como você percebe a sua língua e a linguagem que você usa. Vamos para o vídeo. Número 1. Falar em excesso. Falar em excesso é considerado por muitos normal, mas que na verdade é uma armadilha, falar demais. No livro de Provérbios, capítulo 10, somos alertados que quem fala demais acaba pecando. Então, a sabedoria está em manter a boca fechada. Agora, imagine que você está entrando na casa de Deus, conforme descrito em Eclesiastes, capítulo 5. É importante manter os ouvidos abertos e a boca fechada. Não é uma boa ideia fazer promessas precipitadas a Deus. Afinal, Deus está no céu e você está aqui na terra. Portanto, suas palavras devem ser poucas. Se você não pretende entregar sua vida a Deus, não diga a Ele que está entregando tudo. Por quê? Porque Deus vai te responsabilizar pelas palavras que você fala na presença dEle. E um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia indica que um anjo registra o que dizemos quando estamos orando ou adorando. Um dia seremos confrontados por aquele anjo e pelo registro do que dissemos. Em Eclesiastes capítulo 5, também lemos que muita atividade dá sonhos inquietos e muitas palavras fazem de você um tolo. Quando você ouve uma pessoa falando continuamente, você não precisa de outra evidência de que a pessoa é um tolo. E qual é a raiz do problema? Acredito que seja a inquietação. Em Tiago, capítulo 3, lemos que ninguém consegue domar a língua. Ela é inquieta e maligna, cheia de veneno mortal. Pessoas que estão sempre falando são inquietas. Falar excessivamente é uma indicação segura de alguém cujo coração não está em repouso. Então, vamos refletir sobre isso e buscar a sabedoria em nossas palavras. Lembre-se, menos é mais quando se trata de falar. Número 2. Palavras ociosas ou descuidadas. Jesus disse em Mateus 12, Ele nos alertou que cada palavra descuidada que pronunciamos, cada frase fútil que deixamos escapar, será levada em conta no dia do julgamento. Isso é sério, não é? Cada palavra que falamos sem pensar, cada promessa que não cumprimos, cada coisa que dissemos sem realmente querer dizer, teremos que responder por tudo isso. Agora, vamos lembrar de outra coisa que Jesus disse, desta vez no Sermão do Monte, em Mateus 5. Ele nos aconselhou a manter as coisas simples. Quando você diz sim, que seja sim. Quando você diz não, que seja não. Qualquer coisa além disso, segundo Jesus, vem do maligno. Isso é bastante surpreendente, não é? Se exageramos em nosso discurso, isso é influência do maligno. Então, aqui vai um conselho simples, mas poderoso. Se você não quer dizer algo, simplesmente não diga. Você se tornará uma pessoa diferente e muito melhor. Número 3. Fofoca. A fofoca é uma conversa falsa, exagerada e maliciosa. No livro de Levítico, capítulo 19, somos aconselhados a não espalhar fofocas caluniosas entre nosso povo. Você sabia que o próprio título de Satanás no Novo Testamento, traduzido como diabo, significa caluniador em grego?
Isso é a essência de Satanás na Bíblia. Quando você fofoca ou conta histórias maledicentes sobre outras pessoas, você está realmente fazendo o trabalho do diabo. Você se torna um representante de Satanás. Mas não é só evitar espalhar fofocas. Também temos a responsabilidade de não receber fofocas. Provérbios capítulo 18 nos diz que os rumores são como pedaços delicados que penetram profundamente no coração de uma pessoa. Quando ouvimos algo ruim sobre alguém, algo em nosso coração se alegra. Mas cuidado, esses pedaços de fofoca são venenosos. Eles podem ter um sabor doce, mas nos envenenam. Provérbios capítulo 20 nos adverte que uma fofoca anda por aí contando segredos. Então, não devemos nos associar a tagarelas. Se você ouvir fofocas, você se tornará um cúmplice. É como se você recebesse bens roubados. Você se torna um cúmplice da fofoca. O Salmo 15 nos pergunta: quem pode adorar no santuário do Senhor? Quem pode entrar em sua presença, em sua colina sagrada? A resposta é aqueles que levam vidas irrepreensíveis e fazem o que é certo, falando a verdade com corações sinceros. Aqueles que se recusam a fofocar ou prejudicar seus vizinhos ou falar mal de seus amigos. Para ter acesso à presença de Deus, devemos andar com integridade, praticar a justiça e falar a verdade em nossos corações. Não devemos caluniar com a nossa língua, não devemos fazer mal aos nossos próximos e não devemos aceitar uma censura contra nossos amigos. Não devemos comer esses pedaços escolhidos de fofoca, porque eles são venenosos e envenenam muitos relacionamentos. Então, lembre-se, evite a fofoca. Número 4. Mentira. A mentira é como uma doença da língua que precisa ser tratada com cuidado. Ninguém quer ser acusado de mentir, certo? Em Provérbios 6, encontramos uma lista de 7 coisas que o Senhor realmente detesta. E adivinhe, 3 delas estão diretamente relacionadas à nossa fala. Primeiro, temos a língua mentirosa. Depois, uma testemunha falsa que espalha mentiras. E por último, uma pessoa que causa discórdia em uma família. Então, das 7 coisas que o Senhor odeia, 3 envolvem a língua e dessas 3, 2 estão explicitamente ligadas à mentira. Em Provérbios 12, isso é reafirmado. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se alegra com aqueles que falam a verdade. Aqui temos 2 opostos: detestar e se alegrar, mentira e verdade. Não há meio termo. Se não for verdade, é mentira. E se for mentira, o Senhor detesta. Se for verdade, o Senhor se alegra. Se seguirmos a mentira até sua origem, descobriremos que ela vem do diabo. Isso pode ser assustador, mas é o que Jesus disse em João 8 aos líderes religiosos de sua época. Agora, aqui está algo ainda mais assustador e significativo sobre a doença da mentira. Se não for detida e curada, ela é fatal. Em Apocalipse 21, lemos que os covardes, os incrédulos, os assassinos, os corruptos, os imorais, aqueles que praticam bruxaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos terão seu lugar no lago de fogo e enxofre ardente. Isso é a segunda morte. Em Apocalipse 22, lemos sobre a cidade de Deus. Fora da cidade estão os cães, os feiticeiros, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que amam viver uma mentira. Portanto, cada um de nós deve decidir: estou disposto a ser curado desta doença da mentira ou estou preparado para perder minha alma para sempre? A menos que seja detida e curada, a doença da mentira é, em última análise, fatal. Pense nisso. Número 5. Adulação. No Salmo 12, Davi faz um apelo: ajuda, Senhor. Os bons estão sumindo, a lealdade desapareceu entre os homens.
Ele observa que as pessoas estão mentindo umas para as outras, usando palavras lisonjeiras e corações enganosos. Davi estava descrevendo um declínio moral na humanidade, algo que, infelizmente, ainda vemos hoje. Os bons estão sumindo. E o que resta? Pessoas que mentem umas para as outras, que usam palavras lisonjeiras e corações enganosos. Mas Davi não deixa isso sem resposta. Ele declara um julgamento divino sobre essas palavras lisonjeiras. Que o Senhor corte todos os lábios lisonjeiros e todas as línguas arrogantes. E isso não é tudo. Em Provérbios 26, somos avisados que uma língua mentirosa odeia suas vítimas e que palavras lisonjeiras causam ruína. Se ouvirmos e aceitarmos a bajulação ou se nos tornarmos bajuladores, o resultado final é a ruína. No capítulo 29 de Provérbios, somos alertados que lisonjear amigos é como preparar uma armadilha para seus pés. Então, vamos ter cuidado com as palavras lisonjeiras, tanto as que ouvimos quanto as que falamos. Elas podem parecer inofensivas, mas podem causar grande dano. Número 6. Pressa ao falar. Em Provérbios 29, a Bíblia nos dá um conselho valioso. Ela diz que é melhor ser um tolo do que alguém que fala sem pensar. Isso é sério, porque a Bíblia não tem nada de bom para dizer sobre tolos. Agora, imagine um homem que falou sem pensar apenas uma vez, e o preço alto que isso lhe custou. Esse homem era Moisés. Deus lhe deu uma tarefa simples: falar com uma rocha na frente dos filhos de Israel, e ela produziria água. Mas Moisés estava tão irritado com os filhos de Israel que, em vez de falar com a rocha, ele a feriu. Isso está em Números 20. Ele gritou para eles: escutem, rebeldes, devemos trazer-lhes água desta rocha? E então, em vez de falar, ele bateu na rocha. Esse ato de desobediência, expresso em palavras precipitadas, custou-lhe o privilégio de conduzir os filhos de Israel para a terra prometida. Isso é descrito no Salmo 106. Eles irritaram o Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Eles irritaram Moisés e ele falou tolamente. Veja, um espírito provocado nos faz falar imprudentemente. E essas palavras precipitadas podem nos custar muitos privilégios e bênçãos. Se Moisés teve que pagar esse preço por uma única declaração precipitada, devemos ter cuidado para não dizer coisas precipitadamente que nos custarão caro no reino espiritual. Por isso, peço a Deus para te ajudar a crescer em seu relacionamento com o Espírito Santo. E para você que chegou até aqui, esse último tópico, deixamos uma curiosidade que pode te ajudar tanto espiritualmente como fisicamente. Acompanhe. Número 7. Falar palavrões. Primeiramente, é importante entender que o uso frequente de palavrões pode ser um sinal de estresse, ansiedade, raiva ou frustração. Essas emoções, segundo os especialistas, podem levar a comportamentos prejudiciais à saúde bucal, como ranger os dentes, morder a língua ou as bochechas e até mesmo negligenciar a higiene bucal adequada. Por exemplo, o estresse e a ansiedade podem desencadear o bruxismo, que é o ato de ranger ou apertar os dentes. O bruxismo pode causar desgaste nos dentes, dor na mandíbula, dores de cabeça ao acordar e até mesmo alterações do sono. Além disso, a raiva e a frustração podem levar a uma contração excessiva dos músculos da boca. Portanto, é essencial cuidar tanto da nossa saúde mental quanto da nossa saúde bucal. A próxima vez que você sentir vontade de soltar um palavrão, pense 2 vezes. Pode ser um sinal de que você precisa cuidar melhor da sua saúde mental e, por consequência, da sua saúde bucal. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Estamos chegando ao final desse vídeo. Tivemos uma conversa incrível, não é mesmo? Então busque sabedoria, simplifique suas palavras, evite fofoca, mentira, lisonja e fala precipitada, pois cada palavra impensada conta no dia do julgamento.
E lembre que menos é mais quando se trata de falar. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido úteis e que você esteja pronto para fazer mudanças positivas em seus hábitos. Lembre-se, cada palavra que pronunciamos tem poder e pode impactar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Portanto, vamos escolher nossas palavras com sabedoria e falar com bondade e respeito. Agradecemos a redenção que nos foi dada, permitindo-nos retornar à comunhão. Oramos pelo perdão de todos os pecados que cometemos. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Cuide-se e fique com Deus.